Você vai ouvir agora uma mensagem que vai edificar a sua vida. O texto que estaria abordando aqui é Jó capítulo 1, versículos 10 e versículo 11. Não tens tu cercado de bens a ele, a sua casa e tudo quanto tem? Ao trabalho das suas mãos tem abençoado, e por isso a sua fazenda cresceu muito sobre a terra. Versículo 11. Mas estenda agora a tua mão e toca em tudo quanto tem, e verás não blasfema contra ti na tua face. Estratégia de Satanás. A primeira é quando ele diz assim: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro, certo? Porque ele faz essa colocação diante de Deus, dizendo: ó, Jó te ama, Deus, porque o Senhor o cercou de bens, né? O Senhor o abençoou tanto, aonde ele põe a mão, tudo que ele faz é bênção, e o Senhor o cercou, né? Quer dizer, o cercar aqui entra como proteção. Então o Senhor botou a mão sobre ele, tudo que ele faz prospera. Aí o diabo está querendo dizer aqui, né, em uma ação bem maliciosa, dizendo que ninguém adora a Deus se não for por causa do dinheiro, porque Deus vai abençoá-lo. Então ele chega com a tese, nessa colocação aqui, a primeira do capítulo 1, versículo 10 e 11, que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Então para o diabo, a adoração de Jó estava baseada em espécie, em dinheiro. E o diálogo franco, né, e aberto do diabo com Deus, diante de Jó, que inocente, sem ter a noção do que estava acontecendo, mas o diabo ele faz uma aplicação sobre isso. E Deus, né, no capítulo 1, versículo 8, pergunta, né, para Satanás: viste meu servo Jó? E essa colocação faz que o diabo ele analise ponto a ponto e entre com essa tese: ninguém ama a Deus se não for pelo dinheiro. Havendo dinheiro, está abençoado, se ama a Deus. Se está em uma situação difícil da vida, sem dinheiro, Deus está fora. Então o diabo faz a colocação aqui, dentro dessa primeira visão aqui. Também pudera, Jó inutilmente serve a Deus. É a colocação do diabo aqui no versículo 9, ele diz: olha, ele só te serve, Deus, porque o Senhor cercou de bem. O Senhor o abençoou tanto que ele é o homem mais rico da terra. Então, pudera ele lhe adorar, ele lhe servir, ele glorificar o seu santo nome, porque o Senhor encheu de riqueza. Então, dentro dessa visão, o diabo faz a sua primeira aplicação. Também pudera, Jó inutilmente serve a Deus. Por que ele faz essa colocação aqui? Porque que adianta servir a Deus só nas questões dos bens materiais? Não, Deus me deu, eu vou adorar. Deus está fazendo isso na minha vida, eu vou adorar. Não, Deus me encheu de bens, eu vou adorar a Deus, né? E inclusive tem uma música que diz que adorar a Deus não porque ele tem, né, mas por aquilo que ele é. Não adorar a Deus porque aquilo que eu tenho, ou porque Deus me encheu de bem, Deus me encheu de saúde. Então essas três teses, ela está baseada nessas três visões. A primeira é no dinheiro. Segunda tese é baseada na família, uma família bem estruturada. E a terceira tese é na saúde. Então Satanás faz essas colocações. A primeira, eles também, um homem rico desse, cheio de dinheiro, o Senhor protegeu, o Senhor cercou, né, de riqueza, de bens, como não pode lhe adorar? E esse diálogo vai a ponto, né, a ponto que no versículo de número 9,
O diabo vai dizer assim: Satanás respondeu ao Senhor dizendo: porventura teme Jó a Deus em vão? Quer dizer, Jó teme ao Senhor em vão? O homem que tem tudo? Aí a primeira tese, e o que vem ser tese? A tese é uma proposição que se apresenta ou que se expõe para ser defendida em caso de uma contestação. Então, já para a gente iniciar aqui, o diabo entra com uma contestação. Que contestação é essa? Com a tese dele. Deus apresenta Jó. Visse meu servo Jó? A tese de Deus, aleluia, é apresentar ao diabo Jó. Por quê? Aí o diabo não entra com uma contestação com a tese deles também. O Senhor cercou de bens. O Senhor tem, ele é o homem mais rico do Oriente, é o poderoso, o homem cheio, de bens. Então, diante dessa visão, o argumento de que Jó só era devoto porque era abençoado. O versículo 10 vai dizer isso aí, O versículo 10 aqui diz assim: não tens tu cercado de bens? O Senhor não cercou ele de bens? A sua casa e tudo quanto tem? Ao trabalho das suas mãos tem abençoado, e por isso a sua fazenda cresceu muito sobre a terra. Então a visão de Satanás diz assim: olha, só adora o Senhor, só adora a ti, ó Deus, porque o Senhor cercou de bem. Então a visão era que, na contestação da colocação de Deus sobre Jó, o diabo lança uma tese assim: ele só adora porque o Senhor o abençoou. É como trazendo para os nossos dias hoje, certo? Vamos supor, nós estamos diante de uma situação terrível aí, As pessoas não estão podendo trabalhar, a situação a cada momento aperta. Aí, se tem um trocadinho daquilo que é reserva, ainda bem. Mas quando não tem, quando a situação já entra lá para o lado escasso, a escassez, então fazer o que agora? Fazer o que? Então Jó, ele é, nesta visão, diante da questão do diabo e sua contestação diante de Deus, Jó é uma pessoa que está inocente de tudo, mas a ação é em cima dele, Então o argumento é de que Jó só era devoto porque era abençoado. Outra coisa aqui também, Satanás colocou Jó na condição de um homem, Colocou Jó aí numa condição de um homem. Que tipo de ser humano? Que tipo? Um egoísta. A adorar a Deus só porque tem alguns recursos. Além de egoísta, avarento. Adorar a Deus só porque está com dinheiro, só porque tem fazenda, só porque está bem financeiramente? Não é bem isso. Então essa tese de Jó defendida, ela tem uma visão, que cai para muitos, que daquilo que da teologia da prosperidade, a teologia da prosperidade. Se as coisas vai bem, é Deus. Se as coisas não vai bem, já não é mais Deus. Então, quando as coisas estão indo muito bem, é a mão de Deus. Quando as coisas começam a piorar, não é Deus. Então, a situação que nós estamos passando aí, essa escassez, essa dificuldade, essas brigas políticas de uma ação terrível, um sacudindo a culpa contra o outro, e a gente vê que diante de uma situação dessa, cabe a nós analisar se a mão de Deus está sobre a nossa vida ou não, ou se isso aí é para provar a nossa fé. Então, será que como Deus, como Satanás coloca aqui na condição de Jó, na condição de um homem egoísta, avarento, ganancioso, então será que a gente trazendo isso hoje para a igreja, a gente vai encontrar alguns irmãos hoje na igreja que, enquanto tudo está bem, ele está adorando, mas quando as coisas começam a apertar, ele sente e começa a esquecer de Deus, Então Jó traz uma lição grandiosa para com a nossa vida.
Então, tu não tens protegido de todos, né? Satanás, no versículo 10, ele faz essa colocação. Mas tu não tens protegido de todos os modos? Tua mão está sobre ele, protegendo. Então, insinuando que ninguém adora a Deus por motivos puros. Para ele, o cidadão só adora na situação de toma lá da cá. Que tese terrível de Satanás. Que o ser humano só adora a Deus por uma ação, né, de contrapartida. Você me adora, eu te abençoo. Você faz isso para mim, eu te abençoo. Era essa a colocação que Satanás estava, né, diante de Deus. E Jó sem saber de nada. Então, mas para interesse, por obter favores imediatos. Então, o próprio Satanás está dizendo: ó Deus, o Senhor abençoa, Ele te louva, Ele te serve, Ele te adora, mas só com a intenção de ser ressarcido pelo Senhor. Quer dizer, eu louvo o nome de Jesus e diz assim: Deus, eu glorifiquei o teu nome hoje, o que é que o Senhor vai mandar para mim hoje? Não, a visão de Satanás é querer colocar, implantar na mente das pessoas essa visão de tese que o ser humano só adora a Deus, o ser humano só é servo do Senhor, só é temente a Deus a partir do momento que ele é abençoado. Então, dentro dessa visão, essa tese, ela não tem uma segurança, ela não tem uma firmeza, mas em contrapartida, né, numa contestação da tese de Deus, o diabo lança essa também. O Senhor cercou, o Senhor protegeu, o Senhor o abençoou, o Senhor deu riqueza, o Senhor deu tudo para ele, como não quer que ele não adore? Então, quando o pão está sobre a mesa, quando tem um alimento na mesa, quando chega às 11 horas, está lá o pão nosso de cada dia, a gente está agradecendo ao Senhor: Pai, muito obrigado pelo pão. Quando você acorda logo cedo, está lá seu pãozinho quentinho, seu cafezinho, às vezes uma margarinazinha, uma manteigazinha, um requeijão, uma bolacha, um cuscuz 40, uma charquezinha, né? O bife do olhão bem passado, mal passado. Glória a Deus, glória a Deus. Chega à noite ou à tardezinha, 3 horas da tarde, tem um lanchezinho lá, tem uma bananazinha, tem uma fruta, tem um açaí na tigela. Quando chega à noite, meu amado, aí você vai novamente, né, o cafezinho ali, 7 horas, forrou a barriga, tá bem. Quando vai dormir, ainda toma ainda, né, uns milkshake. Quando vai dormir à noite, um cachorro quente, um hambúrguer. E no outro dia, outro dia. Agora imagina você já acordar e não ter nada. De entrar o dia não tendo nada. Aí, meu amado, quando é Deus, as coisas estão na bênção, é Deus. Quando Deus não está, então dentro dessa visão, Satanás lança diante de Deus a respeito de Jó. Também o Senhor cercou de proteção, ele tem de tudo, desde a manhã ao final da noite, o Senhor o abençoou de todo jeito. Ele tem, né, a hora que precisa está lá. É muito bom, meu amado, quando a gente, né, chega o final de semana, vai ali, né, tá um trocadinho para comprar, repor as necessidades básicas do dia a dia ou da semana. E quando não tem? Era isso que o diabo estava aplicando. Tira dele, tira essa proteção dele, para ver se ele não blasfema. Tira essa proteção dele para ver se ele não te amaldiçoa. O bicho é terrível, o bicho é triste. Então, a condição que a gente leva para os amados que estão nos ouvindo nesse momento, primeira tese que o diabo apresenta aqui, é que ele diz assim, que Jó só adorava a Deus porque estava na bonança, estava, né, cheio de bens. Deus o cercou de bens. Então, insinuando, o próprio diabo insinua que ninguém adora a Deus por motivos puros. O ser humano, para o diabo, ele só adora por interesse. Interesse de favores.
Eu faço isso por Deus, Deus me abençoa. Eu dou o dízimo, Deus me abençoa. Eu oferto, Deus me abençoa. Certo? Eu louvo ao Senhor, Ele me abençoa. Eu vou para a igreja, Deus me abençoa. O diabo quis lançar essa casca de banana para os crentes, para os cristãos do dia a dia. Olha, uma palavra possa aplicar com propriedade e com firmeza. Não permita em momento nenhum que o diabo lance uma palavra tão sinistra como esta, de dizer que o ser humano só adora a Deus quando tem alguma coisa, só adora a Deus em favor de troca, quer dizer, toma lá e me dá cá, quer dizer, Deus tomou, certo? Então não adianta questionar diante de Deus. O que importa é que venhamos assim adorá-lo, glorificá-lo e bendizer o seu santo nome. Mas seguindo aqui, com essa nossa visão, né, nessa nossa primeira tese, então Jó no versículo 11 vai dizer assim: toca em tudo que ele tem, toca, né? Então está aqui no versículo 11, que diz assim: mas estenda agora a tua mão e toca em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Quer dizer, Satanás na sua tese está dizendo assim: olha, se tu tocar, se tu retirar, se tu remover, Deus, de Jó o que ele tem, ele vai blasfemar na tua cara, na tua face, ele vai blasfemar contra ti. Imagina, meu amado, imagina você está aqui nessa terra e uma guerra como esta aqui, Deus e o diabo, e Jó era o centro da conversa de Deus e o diabo, era o centro das atenções naquele momento. Deus lança sobre Jó uma palavra boa: visse meu servo Jó, e o diabo lança uma contrapartida da tese: também o cercasse, o tenho protegido, tenho abençoado tanto. Então desse jeito, quem vai falar contra o Senhor? Acusou, o próprio diabo acusou Deus de comprar adoração. É terrível demais. Também o Senhor cercou de bens, foi o Senhor que deu, tira, toma de volta para tu ver se ele não vai blasfemar. O próprio Satanás, ele é terrível, ele acusou Deus, né, de propina. Que visão é essa, bispo? Não é? Também o Senhor deu, o Senhor abençoou. Remove isso aí. Quer dizer, ele acusou Deus de comprar adoração. A tua adoração não é vendida, a tua adoração não é comprada. A tua adoração é espontânea, do fundo da alma, é aqui, extraída aqui do coração. Adorar a Deus é ter a certeza, é se firmar que Ele é merecedor da nossa adoração, do nosso louvor, do fundo da nossa alma, e não aceitar essa tese de Satanás, né, desse diabo, desse terrível, aleluia, que se lança contra o povo de Deus, que o povo de Deus só faz alguma coisa em troca, e Deus, na contrapartida, só abençoa a partir do momento que a gente adorá-lo. Coisa nenhuma, Satanás, coisa nenhuma. Então Satanás faz essa colocação: acusou de Deus de comprar adoração. E outro, que ninguém serve a Deus com motivação pura e honestamente. Que ninguém adora a Deus com um coração puro e com a motivação de honestidade. Adorar a Deus por aquilo que Ele é. Se Deus me deu, bem. Se não deu, também é a resposta de Jó. Hoje, né, só ir para a igreja se alguém nos ajudar, se alguém nos abençoar. Fulano me deu uma Bíblia, eu vou para a igreja. Fulano me deu uma roupa nova, eu vou para a igreja. Fulano me deu uma cesta básica, eu vou para a igreja. Fulano, isso, né? Ele me visitou, eu vou para a igreja. E nada, mano. A Deus a gente tem que adorar lá do fundo da alma, do coração, independente do que vem acontecer, o que nós estamos passando, o que vem a receber. A gente tem que adorar Ele na beleza da sua santidade, como Ele é. Então, qual a nossa visão aqui? A nossa visão é justamente sobre a
ação, né, essa ação de Satanás na palavra de Deus a respeito de Jó. E o próprio Satanás faz saquear, acusou Deus de comprar adoração. Que ninguém serve a Deus com motivação e honestidade. Que ninguém, eu sou motivado, a minha alegria de adorar a Deus, a minha alegria de servir a Deus. Eu vou para a igreja porque está na minha alma, está no meu coração, a alegria de ir para a igreja. Não, eu só vou para a igreja se fulano me chamar, se fulano for lá em casa, se eu ganhar alguma coisa. Isso é interesse. Diante de Jó isso não cola não, certo? O diabo ele é astucioso em lançar essas cascas de banana para que alguns fiéis caiam, né? Mas Deus é aquele que nos revela, Deus é aquele que nos mostra, Deus é aquele que nos dirige, Deus é aquele que nos fortalece. Ele é totalmente errado, Deus é saliente, né? O diabo é terrível, velho. O diabo é terrível. Então, seguindo aqui. Jó era um grande empreendedor, administrador, empresário e famoso. Jó era advogado de Deus na terra. Não apenas sua defesa, mas a sua reputação. Glória a Deus. Ele entra aqui como dentro dessa tese de Satanás. Jó, ele é a pura defesa de Deus. Por quê? Deus estava abençoando, Deus nos abençoou, não era o homem mais rico da face da terra. Então, se Deus faz isso, Jó, sem ter conhecimento de nada, de saber de toda essa ação aí movida pelo diabo, Jó, ele entra em uma visão de uma defesa daquilo que Deus tinha abençoado. Jó segura sua palavra naquilo que ele leva diante de Deus em sua adoração. Não é adorar a Deus por interesse. Falando aqui em reputação, o Jó como advogado de Deus e também a sua reputação, né? O seu testemunho, a sua vida, tudo aquilo que Deus determinou, Deus deu a direção, então faz que a gente se alegre. Então, compartilhando aqui com os amados desta palavra, dessa primeira tese aqui, Jó era um grande empreendedor, era um administrador, era empresário. Jó era um homem de futuro. Então aquilo que vinha para ele, aquilo que estava determinado por Deus na sua vida, ele empreendia, ele era um visionário. E além de visionário, Jó era um advogado de Deus na terra. Como nós também defendemos a causa de Deus aqui na terra. Certo? Muitas vezes as pessoas dizem assim, olha, o evangelho é um meio de vida. Principalmente para pastores, né? Pastores hoje é um meio de vida. Porque a visão do enriquecimento, né, da prosperidade, dos bens materiais, as pessoas analisam esses fatos e acham que pastores que têm sido abençoados, né, eles só estão ali como pastores, e às vezes a gente até escuta hoje, no meio da igreja, no seio da igreja, algumas pessoas dizem assim, tira esse cargo dele aí para ver se ele fica na igreja. E encontra apoio. Imagina, fulano só é dirigente aí porque está na direção do trabalho. Se você tirar ele da direção do trabalho, ele cai. Aí tem muita gente que ainda segura. Então, que cristão é esse mesmo? Nós estamos produzindo nesses últimos dias. Que tipo de cristão é esse? A proteção de Deus está sobre a vida dele. Se ele passar a ser um crente nominal, ele abandona Deus, ele deixa Deus. Que história é essa? A gente tem que analisar bem esses fatos, né? Para que a gente não caia nessa visão aqui, dessa tese de Satanás. Também o Senhor o cercou, o Senhor o protegeu, o Senhor, né, o abençoou tanto, por isso que ele te adora. Até acusando Deus de comprar a adoração. E dentro dessa visão, a gente observa, né, que ele vai dizer que ninguém, em uma ação pura, adora a Deus. Só em uma ação de contrapartida. Eu adoro se o Senhor fizer isso pela minha vida. É feita aquela questão lá que eu falei para você, né? Muitos colocam Deus na parede assim, Deus está na tua palavra, se o Senhor não fizer isso por mim, Deus. Oh, meu amado, que adianta, né? Tanta a ação de uma questão primária de pessoas que precisam amadurecer para com o reino de Deus. Será que a maior devoção a Deus é o seu dinheiro? Será? Você adora a Deus por causa do seu dinheiro?
Será que você só adora a Deus porque Deus botou o salário mínimo na sua mão? Será que você só adora a Deus porque você está sendo abençoado por Deus? Deus te deu uma direção? Será? Na questão de Jó aqui, a visão dele é essa. Se tirar esse trocadilho que você tem, você blasfema. É a visão dele nessa sua tese. Porém, a gente vai seguindo aqui. Outra coisa que me chamou a atenção aqui. Será que a devoção a Deus era devido à riqueza de Jó? Será que Jó só adorava a Deus por causa da riqueza? Outra pergunta que me chama a atenção aqui, dentro dessa palavra aqui. Qual era o fundamento da devoção? O caráter ou as dádivas divinas? Jó tinha caráter ou Jó só adorava a Deus realmente pela circunstância de estar bem, de ter bens, de ser um homem rico, não faltar nada? Então hoje nós somos provados, e quem não é provado? A gente sabe que tem provas de escassez de roupas, de alimento, tem provas de saúde, tem prova. Para onde a gente for hoje é um processo. Então tantas coisas que nós passamos e precisamos analisar à luz da palavra de Deus. Qual era o fundamento da devoção de Jó? Caráter? Jó tinha caráter? Ou Jó realmente adorava a Deus porque ele era muito abençoado? Outra pergunta que vale a pena a gente colocar aqui. Será que Jó blasfemaria mesmo de Deus? Será que se Deus tirasse tudo de Jó, Jó ia blasfemar diante de Deus? A gente vai escutar uma palavra aí dentro da família de Jó, que é uma palavra muito pesada, mas muito pesada e aplicada no seio da família. E dentro dessa visão, as bases, as teses até, né, é movida. Então, mas Jó, será que ele blasfemaria mesmo a Deus se retirasse, Deus tirasse tudo? Será que ergueria seus punhos contra Deus? Será que Jó ia levantar seu punho contra Deus e amaldiçoar Deus, maldizer o nome de Deus? Se Deus retirasse as suas bênçãos, se Deus retirasse a mão de cima dele, a cerca da bênção? Será que negaria seu Deus no vale da prova? Será que Jó negaria Deus no vale da prova? Quem que não é provado? Quem nunca foi provado? Atira a primeira pedra. Quem nunca, na experiência da vida cristã com Deus, nunca foi provado? E além de tudo, Deus ainda manda provar os espíritos. Prove os espíritos. O apóstolo Pedro fala sobre isso. Então Jó, ele tinha convicção, ele tinha certeza, ele tinha fé. O argumento dele era lógico, o argumento dele era seguro, era a base. Base de quê? A base da adoração a Deus. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, seguindo aqui, para a gente estar finalizando, daqui a pouco nós estamos terminando aqui a nossa live, porque é um assunto de extrema direção, de visão para com a nossa vida, ou o reino de Deus. Quando a gente fala de Jó, a gente sente que Jó amava a Deus sobre todas as coisas. Ninguém, nem Satanás com toda a sua fúria, nem Satanás nem todo com a sua visão, na questão de uma ostentação, contestar, lançar uma ação sobre a questão de visse meu servo Jó. É como essa, visse minha serva Lu, visse meu servo Antônio, visse minha serva Santana, visse minha serva Licélia, Vera, Madalena, Bruno. Então, hoje, como é que eles estão? Eles sabem, eles enfiaram a sua estaca da adoração diante de Deus.
está afincada, está alicerçada, está raizada, está fundamentada, né, naquilo que é a direção do Espírito Santo do Senhor. Será que negaria seu Deus no vale da prova? Será que Jó negaria Deus no vale da prova? Prova de quê? De retirar tudo que ele tinha, bloquear todos os seus bens, olhar para um lado, olhar para o outro, não ter nada. Jó 42, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Será que a fidelidade estava no dinheiro ou no negócio lucrativo? Quer dizer, enquanto as coisas estão dando bem, glória a Deus, aleluia. Quer dizer, enquanto as coisas estão tudo muito bem, minha glória é mais alta. Enquanto as coisas estão prosperando, aleluia. Enquanto as coisas estão indo vento em polpa, Deus é maravilhoso. Deus é isso, Deus é aquilo. Deus glorioso, Deus de bênção. Então, quando as coisas estão prosperando a vento em polpa, glória, glória, glória. Será que a fidelidade estava no dinheiro, no negócio lucrativo? Será que Jó estava cheio de alegria? Será que Jó consagrava seus filhos porque estava tudo bem? Será que Jó acordava de madrugada para a oração, para a consagração, porque está tudo indo bem? Será? E Satanás aplicou essa palavra. Então também cercasse ele de bem. Remove, tira a seca, tira os bens, para tu ver se ele vai blasfemar na tua cara, Deus. Oh, aleluia, aleluia. Então, meu amado, você que está me ouvindo esta palavra, quero convocar você para estar atento a tudo isto. Jó foi o centro desse teste, dessa experiência, aleluia, de uma prova. Ninguém sobre a face da terra passou tal coisa semelhante. Porque aqui é o início de uma ação, de padrão, de modelo, de exemplo para que a gente possa aplicar para a nossa vida. Em momento nenhum, meu amado, em momento nenhum. Olha, se seja na bonança, glória a Deus. Se seja no momento de escassez, glória a Deus. Você lembra lá no casamento, né? No casamento, e quando eu faço os casamentos aí, eu celebrando o casamento, eu pergunto lá para a noiva, para o noivo: você promete ser fiel ao seu marido na bonança? Prometo. Promete ser fiel ao seu marido na dor, na provação? Prometo. Imagina, a gente se vira a Deus com tanta alegria, com tanta devoção. Mas quando as provas vêm, quando uma ação terrível como esta vem, é continuar glorificando. Deus é Deus. Se Deus deu, Deus tomou, bendito seja, oh glória, o nome do Senhor. Nos momentos difíceis desta vida, a gente glorifica, a gente exalta, a gente fala com propriedade daquilo que Deus ele tem agido, e Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que a gente pensa, né? Daquilo que a gente imagina. Será mesmo que a vida de Jó era uma troca de valores? Será que a minha adoração a Deus é uma troca de valores? Será que a sua adoração a Deus é uma troca de valores? A minha glória, ela se torna uma glória mais alta. A minha aleluia é uma aleluia mais alta, porque Deus está me abençoando. Aí se eu estou na prova, eu não vou glorificar. E expresso aqui a minha alegria. Será que a minha adoração, será que a sua adoração é uma troca de favores? Será que eu adoro a Deus por aquilo que Ele tem feito na minha vida? Será que eu adoro a Deus porque Ele tem me abençoado? Analisa bem aí, né? São coisas que a gente vai, para a gente não depois dizer assim,
o diabo tinha razão. Mas está repreendido. Está repreendido toda investida do inimigo. Toda investida do inimigo está repreendido. Aí Jó, no capítulo 1, e o versículo de número 21, vai dizer assim: eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Então a minha adoração, com sapato ou sem sapato, aleluia, com sapato ou sem sapato, glória a Deus. A gente continua, meu amado, persevera na doutrina dos apóstolos, persevera naquilo que Deus tem para com a tua vida, se alegra, aleluia, no que o Senhor há de fazer na tua vida, porque Ele Ele pode e Ele faz. A bênção